Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras. Chegamos na sexta-feira em Israel. E este aqui é o local onde ocorreu a ascensão do Senhor Jesus. É um local muito especial porque é nesse local que o Senhor irá retornar. De acordo com a palavra de Deus que diz: assim como virdes, o vosso Senhor subir. Aqueles dois varões que estavam do lado do Senhor no momento da ascensão, eles disseram assim: da mesma forma o vosso Senhor virá. E de acordo com Zacarias, capítulo de número 14, verso de número 5 da palavra de Deus, nós vemos que o Senhor irá tocar os pés nesse monte, onde eu estou aqui nesse exato momento. Dá para vocês verem no fundo, ali a Mesquita de Omar, né? As portas gêmeas ou portas douradas, né? Porta oriental, de frente para o Monte das Oliveiras. E eu quero estar compartilhando aqui um sentimento muito precioso da palavra do Senhor, e que foi proferido nesse lugar. Eu me refiro ao texto de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 3. Quando os discípulos se aproximam do Senhor e diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, são três perguntas que os discípulos fazem ao Senhor. E essas três perguntas são muito importantes na compreensão escatológica, porque você vai saber que a primeira pergunta é: diz-nos quando sucederão essas coisas. Se nós lermos o versículo de número 1 e o versículo de número 2 da palavra de Deus, você vai ver que essa pergunta está relacionada à destruição do templo. O Senhor estava andando com os discípulos, mostrou as construções do templo e falou que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então ali tem a ver com a destruição do templo de Israel, que foi destruído, né, posteriormente, no ano 70 depois de Cristo. Então os discípulos queriam saber quando é que esse templo, que estava ornado com pedras preciosíssimas, de acordo com Lucas, capítulo 21, verso 5, quando é que esse templo seria destruído? Porque era algo do orgulho judaico. E aí você vai descobrir o seguinte, que esse templo, ele foi destruído no ano 70, e a pergunta número 1 está relacionada a esse templo, ou seja, ela está relacionada aos judeus, né? E nós sabemos que Deus trabalhou e trabalha com três povos: os judeus, a igreja e os gentios. Então esse texto aqui de Mateus 24, 3, ele retrata esses três povos: judeus, gentios e igreja. Lembrando que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, lá diz: não sejais de escândalo nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja. Então aqui não tem redundância. Judeus são judeus, né? De acordo com Romanos 11, Romanos 9, Deus não rejeitou o seu povo. Igreja é igreja e gentios são gentios. Claro que quando um judeu se converte, não é um judeu messiânico, ele é igreja. Quando um gentio se converte, ele é o quê? Igreja. Então são três perguntas muito importantes aqui em Mateus capítulo de número 24, verso 3. E é o que nós vamos ver nessa série tão tremenda, tão profética, a resposta a essas três perguntas. Vou estar mostrando para vocês aqui, em primeira mão, né, essas três respostas dessas três perguntas. E eu queria que você ficasse atento. Aqui tem algum barulho, porque nós estamos aqui, é muito movimentado o local, tem pessoas tirando foto, né? Então, vai ter alguma interferência, mas vai dar para a gente chegar lá e entender. Bom, como nós devemos interpretar essas três perguntas? A primeira pergunta se refere aos judeus. A interpretação da resposta aos judeus tem que ser, o texto que nós vamos abordar, literal. Por que é literal? Porque os judeus, eles são um povo terreno. Eles são um povo terreno e as coisas terrenas são literais, né? Abraão tem duas descendências. Uma é como os grãos de areias da terra, e a outra descendência é como as estrelas do céu. Então nós sabemos que tem dois Israel, né? Israel terreno e Israel celestial. A igreja
é como as estrelas do céu. Nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, pela fé, de acordo com Gálatas. Então o que nós aprendemos aqui? Que para você entender as coisas celestiais, no caso, quando nós abordarmos a sessão da igreja, as coisas celestiais são dadas em figuras. Porque a figura, ela é uma forma limitada, mas que contém mensagens ilimitadas. Então, as coisas celestiais são dadas em figuras, porque é muito amplo. Então não tem algo na terra para definir. Então, por exemplo, quando fala do cordeiro, quantas mensagens tem só na palavra cordeiro? Mansidão, sacrifício, tá vendo? Redenção, humildade, só na palavra cordeiro. Então, porque é uma figura limitada que contém mensagens limitadas. Quando você for estudar a questão dos gentios também, a gente vai ver que essa seção do texto que nós vamos abordar tem que ser explorada de forma literal. Então a gente vai ver nessas três respostas textos que têm que ser vistos de forma literal, isso é muito importante, e textos que têm que ser vistos de forma figurativa, ou seja, é uma alegoria que vai estar trazendo para nós um ensinamento, tá certo? Eu vou começar, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no Monte das Oliveiras, e a gente está um pouco tenso, porque aqui a gente fica um pouco nervoso, né? Com todo o cenário. Eu estou aqui num local onde o Senhor colocou os pés. Ou melhor, onde o Senhor colocou e vai colocar novamente os pés. Então é algo muito, como é que eu posso dizer, emocionante. É algo que não dá para descrever em palavras. Tá certo? Então, no próximo vídeo, vou estar falando sobre a primeira pergunta, que é: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda.